vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história de Israel, mais especificamente sobre os patriarcas do povo de Deus. Vem comigo, assista a vinheta que eu já volto. De acordo com a Bíblia, a história de Israel começa com a migração dos patriarcas hebreus da Mesopotâmia rumo a Canaã, a nova terra. Tudo isso há 2000 anos antes de Cristo. A história de Israel não começa com um povo, e sim com um homem. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, situada entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, região hoje conhecida como Iraque. Em Gênesis 11:27, começa a história de uma família escolhida por Deus, e através desta família vem a linhagem do Messias, aquele que trouxe a redenção à humanidade. Bom, em Atos capítulo 7, versículo 2 e 3, Estevão vai relatar o momento em que Deus se revela a Abraão, ainda em Ur dos Caldeus, e lhe faz um chamado. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Terá, pai de Abraão, após perder um dos seus filhos em Ur dos Caldeus, toma aversão àquela cidade, deixando aquele lugar junto com toda a sua família. Ele vai rumo a Harã, lugar que ficava no meio do caminho entre a Mesopotâmia e Canaã. Terá morreu aos 205 anos. A terra natal de Terá e Abraão era idólatra. E por isso, Terá servia a outros deuses. Isso nós vemos lá em Josué, no capítulo 24, versículo 2, quando Josué vai dizer ao povo: há muito tempo, além do rio Eufrates, viviam os nossos antepassados, onde cultuavam e serviam outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão. Abraão vivia num contexto totalmente idólatra. E assim, Deus olha para ele e faz um chamado. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Assim disse o Senhor: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus sempre abençoa com um propósito, para que sejamos bênção. E assim foi na vida de Abraão. E disse mais o Senhor: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Mas as promessas não pararam por aí. Deus prometeu a Abraão uma terra chamada Canaã. Canaã ficava num local estratégico entre 3 continentes: a Europa, a Ásia e a África. Justamente depois de muitos anos, muitos séculos, os israelitas teriam ali um local estratégico para influenciarem todo o mundo conhecido. Isso é uma promessa messiânica. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Canaã estava ali em um ponto estratégico, porque ali Deus tinha propósito. Porém, vale considerar que Abraão não herdou Canaã, e sim a sua descendência. Abraão ficou apenas com uma parte em vida chamada Hebrom, local onde sepultou sua esposa Sara e também o local do sepulcro de seus parentes, Isaque, Rebeca, Jacó, Lia e até mesmo o local do seu próprio sepulcro. Em Canaã, Abraão teve vários filhos, com esposas e concubinas. Mas Abraão teve o cuidado de separar todos esses filhos de Isaque, que era efetivamente o filho da promessa. Abraão, pai de Isaque, pai de Jacó. Isaque não foi uma figura de grande destaque na tradição bíblica,
A Bíblia relata que ele ampliou seus bens pessoais e que também agiu como uma espécie de chefe de Estado, fazendo inclusive um acordo com os filisteus, lá em Gênesis 26. Jacó, sim, daria continuidade na jornada de Abraão. Em Gênesis 32, vemos o momento em que ele luta com Deus e tem o seu nome mudado para Israel. Israel tem 12 filhos. Os filhos de Israel vão originar tribos formadoras do povo de Israel. No final do livro de Gênesis, nós vemos o relato sobre a vida de José, filho de Jacó, que era Israel. Ele foi vendido pelos seus irmãos aos mercadores, que o levaram para ser escravo no Egito. José, de escravo, passou ainda a ser prisioneiro. Teve uma vida muito difícil naquela terra estranha, porém nunca deixou de confiar em Deus, que o honrou tempo depois, de forma grandiosa, o colocando como governador da potência mundial, o Egito. Havia uma fome naquela época, porém Deus já havia revelado a José o que aconteceria e a forma de como ele proceder mediante a situação tão difícil. Lembra da família de Jacó, que estava lá em Canaã? Pois bem, eles foram lá no Egito comprar cereal. José encontra os seus irmãos e se dá a conhecer a eles. Resumindo, toda a família de Jacó foi ali salva daquele momento de fome que a terra era assolada, porque no Egito Deus já havia preparado a provisão por intermédio de José. Os anos passam, os séculos avançam e aquela família de 70 membros aproximadamente se multiplica grandemente no Egito. E eles passam a ser vistos como uma ameaça. O livro de Êxodo vai mostrar o momento em que Israel, já um povo extremamente numeroso, passa a ser escravo no Egito. Deus levanta um libertador. Deus levanta Moisés, um líder levantado por Deus para conduzir o povo a sair daquele estado de escravidão. E assim, o povo de Israel sai do Egito, rumo ao Sinai, e depois vai peregrinar 40 anos no deserto, rumo à terra prometida. Porém, muitas paradas são feitas no decorrer desse tempo. E aí, nós entraremos no próximo vídeo nessa transição entre Moisés e Josué. O importante é você saber que nós demos um breve resumo sobre os patriarcas de Israel e a introdução, o comecinho dessa história tão linda do povo de Deus. Bom estar com vocês aqui. Não se esqueçam de se inscrever, de tocar o sino aí, ativar o sino de notificações, de dar o like e de compartilhar para nos ajudar a ranquear o vídeo na plataforma, ok? Fica com Deus. Shalom.